Olha, gente, essa semana não foi fácil para a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além da crise envolvendo o próprio filho, o Lulinha, ainda teve que enfrentar essa questão envolvendo o seu ex-assessor, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é conhecido como Marcola. Os dois casos guardam relação com a lobista Roberta Luxinger e vieram à tona há pouco mais de uma semana do grande ato de lançamento da campanha, marcado para o dia 16. Os aliados do petista estão monitorando o impacto dessas descobertas e o coordenador de política do Metrópolis, Gabriel Bus, está ao vivo comigo para dizer o quanto essas notícias já fazem diferença na campanha do presidente. Gabriel, muito boa tarde. É isso, já chegou, já se tornou de fato um problema para a campanha, tanto a história do Lulinha quanto essa história do Marcola? Boa tarde, Rafa. Boa tarde para quem está nos assistindo. Com certeza já se tornou um grande problema para a campanha. A oposição já está explorando bastante isso. Nós falamos aqui ao longo dessa semana, né, Rafa, no Agora, do quanto a campanha de Flávio Bolsonaro, principalmente, está explorando essa relação do Lulinha e a própria Marcola em seus pronunciamentos, em suas entrevistas, nas coisas que participa. E, com certeza, isso também está sendo usado por outros candidatos. Lula vive o seu momento de crise na campanha. A gente está uma semana praticamente, pouco mais, menos de 15 dias aí do início da campanha eleitoral, na verdade, pouco mais de 10 dias, né? Hoje já é 7 de agosto, dia 16, começa a campanha oficialmente. Então está muito perto e Lula vive agora uma crise. A gente passou semanas comentando sobre crises da oposição, sobre crises da campanha de Flávio Bolsonaro, que gerava ruídos, que tinha questões com Daniel Vorcaro, tinha questões com Michele Bolsonaro. E a oposição, de fato, passou as semanas a reboque, né? Sempre rebatendo todas as crises que estavam acontecendo. Agora, nesse momento, o jogo virou. Não que Flávio ainda não tenha seus problemas, tem suas questões, mas Lula, neste momento, passa por um período de turbulência aí na véspera, né, se a gente pode usar essa palavra, da campanha definitiva, que são os 45 dias até o primeiro turno. Hoje faltam 57. Então ele tem aí pouco mais de uma semana para tentar virar essa página, o que eu não acho que vai acontecer, porque, como a gente noticiou aqui ao longo da semana, uma investigação do Lulinha foi aberta nessa semana. Então o potencial de ter desdobramentos ao longo da campanha eleitoral é muito alto. E claro, o PT e o Planalto estão monitorando através de pesquisas, né? A gente sabe, as campanhas presidenciais fazem trackings, que a gente chama, que são pesquisas diárias ali para monitorar, e com certeza a gente já vai ver reflexo aí nas próximas semanas. Gabriel, quando o primeiro inquérito foi instaurado, o Lula estava com o discurso de que o Lulinha não ia ser tratado como filho do presidente, seria tratado como uma pessoa comum e que ele jamais faria qualquer ato para tentar blindar o próprio filho. Esse discurso ainda funciona a partir desse momento, porque, como você falou, né, os trackings estão sendo feitos, as análises estão sendo feitas, mas já estamos no terceiro inquérito. Há um burburinho aqui em Brasília de que pode vir um quarto inquérito e agora essa questão do Marcola. Esse discurso serviu ou se acredita que a campanha deve mudar essa estratégia? Ele deve manter essa estratégia, reforçou isso na semana passada quando abriu o segundo inquérito, né? Não tinha aberto o terceiro ainda. E deve continuar mantendo esse discurso, até porque, Rafa, esse foi o discurso que foi combinado, né? Combinado assim, se o Lula está dizendo, a sua militância, seus aliados políticos, candidatos ao Senado, candidatos a deputado, candidatos a governador, em diversos estados que estão tendo que responder sobre isso, também estão usando a mesma coisa, dizendo, olha, o presidente disse que mesmo sendo filho dele, se tiver investigação, vai ter. A própria defesa do Lulinha tem usado isso, né? Dito que o Lulinha está à disposição da justiça brasileira, que se for chamado para depor, por exemplo, vai voltar ao Brasil, vai vir da Espanha ao Brasil para depor, para, enfim, esclarecer os fatos. Agora, uma coisa é a retórica, né? Outra coisa vai ser na prática. A gente vai precisar ver os próximos desdobramentos. Lula, inclusive, usa alguns pontos, usa, inclusive, a Lava Jato para falar que o filho dele sabe o que ele passou e, portanto, tem consciência de que se errou vai ter que pagar. O que resta a gente é observar agora como vai ser durante a campanha, Rafa, porque há um potencial muito grande do desgaste maior vir depois, durante a campanha, uma vez que podem surgir operações da Polícia Federal, podem surgir novas revelações em relação a Lulinha, tudo isso num período muito curto que é entre o início da campanha e o primeiro turno. Evidente, abalos muito grandes podem mexer com a eleição de forma tão drástica, numa eleição tão polarizada como a gente está observando,
que podem mudar resultados. Então, o PT, nesse momento, tem esse discurso pronto, que é o do presidente Lula, de que, por mais que seja seu filho, vai ter que responder se tiver alguma coisa errada, mas, claro, que o desgaste já está dado e agora vai ser uma operação de guerra para tentar virar essa página. E a única forma de virar essa página é torcer para que a oposição tenha uma nova crise, porque se não acontecer, vai ficar ainda por algum tempo o PT na mira da oposição e tendo que só rebater, né, Rafa? O que aconteceu com o Flávio Bolsonaro durante muitas semanas é o que está acontecendo com o Lula agora, tendo que sempre falar sobre o filho, responder sobre o filho e mais, responder sobre o seu ex-chefe de gabinete, né, ex-assessor pessoal, Marcola, que também agora tem essas revelações aí de suposto empréstimo ilegal. O Flávio Bolsonaro, no dia 19 de maio deste ano, ele prometeu que em um mês entregaria a prestação de contas do filme Dark Horse, esse que vai contar a história do pai dele. Essa entrega ainda não aconteceu e, como a gente sabe, várias outras questões apareceram na campanha do Flávio Bolsonaro. Eu sei que a gente está falando aqui de questões temporais, mas dentro desse âmbito de campanha, qual você acha que desses dois escândalos, esse que envolve Dark Horse e esse que envolve Lulinha, afeta mais as campanhas? Olha, Rafa, a percepção, na verdade, vai ficar por conta dos independentes, né? Porque quem vota em Lula não vai deixar de votar em Lula por causa do que a gente está tratando aqui, que é Lulinha, que é Marcola. E quem vota em Flávio Bolsonaro, a gente percebe que há uma massa muito grande que está convencida de que Flávio Bolsonaro é, de fato, o nome que pode mudar a realidade brasileira, né? O governo atual e, portanto, também não deve mudar de voto. Tanto é que Flávio mostrou nesses meses todos uma resiliência muito grande. Havia, inclusive, em maio, quem apostasse que a candidatura estava acabada, que ele ia derreter nas pesquisas, e de fato houve uma queda nas pesquisas, mas não a ponto de causar ali tamanha preocupação no PL de falar não, vamos desistir e indicar outro nome. Não foi o que aconteceu. Da mesma forma na campanha de Lula, ninguém projeta que, nossa, todas essas revelações sobre o Lulinha estão colocando um pé de cauda, né, na candidatura de Lula. Não, pelo contrário, ainda há competitividade dos dois lados. Agora, vai depender muito, Rafa, de como cada lado explorar a ferida do outro, né? É isso que vai fazer a diferença. Como o Flávio Bolsonaro vai continuar explorando essa questão do Lulinha, perde um pouco de força a questão do Lulinha para Flávio Bolsonaro, porque ele já vinha explorando isso. O que ele ganhou agora são novos elementos que ele consegue explorar ainda sobre essa temática. Tem um fator interessante. Trouxe Alfredo Gaspar como vice justamente para explorar e tentar colar a crise do INSS, a farra do INSS, os descontos ilegais no entorno de Lula. Dizer que tanto Marcola quanto Lulinha, envolver todos eles no mesmo escândalo e dizer, olha, o pacote completo estava dentro do Planalto. Foi de lá que saiu toda essa aberração em relação ao INSS. Do lado de Lula, vai voltar a circular as questões envolvendo o Master, tentando colar Flávio Bolsonaro no caso Master, tentando dizer que Flávio Bolsonaro tinha uma relação mais íntima com Daniel Vorcaro, de amizade, e, claro, explorando vários elementos. Você tem não só a relação com o Vorcaro, você tem uma foto com o Sicário, que isso foi muito explorado na época que saiu, e a fissura também da falta de habilidade política de Flávio, que está na primeira campanha presidencial, em dizer que se Flávio não consegue, por exemplo, controlar questões familiares, como essa crise toda que envolveu Michele, que ainda não está 100% resolvida, como vai governar o país? Então, cada ala vai ter que trabalhar para lidar com a ferida do outro. Lembrando que os dois têm uma rejeição muito alta, né? Há uma parte do eleitorado brasileiro que está cansado do governo do PT. E é com essa parte do eleitorado que Lula vai precisar dialogar. Por outro lado, Flávio Bolsonaro também tem uma rejeição muito alta por causa do governo do pai, que terminou rejeitado pela maioria da população. Então, vai ter que também fazer ali um meio de campo, tentar se vender como uma pessoa menos radical, mais moderada. Ele mudou isso ao longo das últimas semanas, agora está tentando voltar a vender essa ideia de que é o diferente, que é um Bolsonaro moderado, que não é, que tomou vacina, né? É um Bolsonaro vacinado, é a expressão que ele tem usado. Então, a tentativa, Rafa, me parece, é repetir 2022 para ambos os lados. É uma guerra de rejeições. Quem tiver a menor rejeição tem fortes chances de convencer o eleitorado indeciso de que é o candidato certo para continuar na presidência da República. E olha, como eu disse no início da nossa conversa, um nome está nesses dois escândalos envolvendo Lula nesse momento. Tanto Lulinha quanto Marcola têm uma relação
com a lobista Roberta Luxinger. E ontem o André Chalders, que é repórter da coluna Andresa Matais, ele esteve aqui no Agora Metrópolis e fez um resumão de quem é Roberta Luxinger. Eu vou pedir para o pessoal da nossa equipe passar esse vídeo para a gente ter mais ideia ainda do que é que está envolvido nessa situação toda, que, na verdade, como eu disse, né, são dois momentos que envolvem a campanha do Lula e que podem trazer aí reveses na campanha dele a partir de agora. Mostra aí. A Roberta, ela é uma empresária, né, oriunda do Rio, né, do Rio de Janeiro, mas fez a vida dela em São Paulo e depois tinha casa também aqui em Brasília. Ela se apresenta, Rafael, como herdeira do banqueiro Peter Luxinger, do Credit Suisse, né? Na verdade, ela não é herdeira desse banqueiro. E quem fez um texto muito bom, extenso sobre isso, foi o Luiz Nassif, lá no site de notícias dele. E aí ele explica assim, o rolo todo, qual que é a relação dela com da família Luxinger, da Roberta, que não é do pessoal do Credit Suisse, né? Com um outro banqueiro britânico que morou no Brasil, que morreu sem deixar descendentes. Ela, inclusive, estava envolvida na disputa do espólio desse banqueiro, mas, de fato, ela não é herdeira do Credit Suisse, coisa nenhuma. Então, o Luiz Nassif lá detalha no texto dele quem é essa figura, explica lá pormenorizadamente, né? Quem quiser, recomendo que dê uma olhada lá. O texto é até um pouco antigo, de 2017, mas está lá até hoje. Então, a Roberta fez a sua atividade profissional aqui em Brasília nos últimos anos, intermediando o negócio aqui, né? Então, ela percorria a esplanada dos ministérios, oferecendo acesso, né, a autoridades da República. Então, tem uma reportagem do Estadão mostrando que ela tinha 42 entradas registradas nas portarias dos órgãos públicos em Brasília, sendo que 41 dessas estavam em sigilo, né? Então, ia muito ao Ministério da Saúde, ia muito ao Ministério do Desenvolvimento Social do ministro Wellington Dias e outros órgãos públicos aqui em Brasília, oferecendo essa proximidade com o poder. Tinha como um de seus sócios o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Os dois trabalhavam em empreitadas em comum, né? Por exemplo, oferecendo um software lá de gestão para o Ministério da Saúde, representando uma empresa que procurava fazer uma venda pública para o Ministério da Saúde e outros negócios desse tipo. Nesse processo, a Zildene, ela narra também que a casa que a Roberta alugava aqui em Brasília, na QI 26 do Lago, era um lugar de festas também, Rafael. Era um lugar que tinha sempre muitos convescotes, muitas reuniões noturnas, e ela até fala, num outro processo trabalhista, que ela também entrou contra a Roberta, que isso muitas vezes fazia ela trabalhar até tarde, né? Então ela acabava excedendo as horas normais ali para as quais ela foi contratada, e essas horas extras não eram pagas, segundo ela. Gabriel, vamos mudar de assunto, mas se mantendo em problemas, porque falamos aí